Olá, você está aqui no canal Espiral da Prosperidade. Meu nome é Rogério Chinen e hoje a gente vai dar continuidade à segunda parte do evento da XP Expert 2019, onde um evento bastante interessante para quem tem interesse na área de finanças, investimentos, porque vai dar o direcionamento aí como é que os gestores de investimentos, pessoas importantes no mercado, tanto do cenário político e econômico, deram suas opiniões em relação às perspectivas aí para o Brasil aí para os próximos meses e anos, ok? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bom, o primeiro palestrante que eu quero comentar é sobre o Alexandre Schwartzman, que ele falou uma palestra sobre perspectivas da economia brasileira. Então, ele começa a falar em relação à recessão que a gente teve aí no ano entre 2014 e 2016, e ele começa aqui colocando como foi uma recessão bastante duradoura. Então, aqui ele colocou nesse slide as várias recessões, o período, a duração em termos de trimestres, o pico de queda e o tempo que demorou para recuperar. Então a gente vê que essa última recessão, que findou-se em 2016, foi uma das que teve maior duração. Foram 11 trimestres, com uma queda de 8,2, e o tempo de recuperação ainda a gente não tem. A gente está a impressão que os economistas têm é que a recuperação está mais demorada, né? Ela está muito lenta. E eu já comentei em alguns vídeos meus anteriores em relação a isso. As pessoas ainda não estão, os empresários ainda não estão muito confiantes, né? Tem a questão da reforma, da Previdência. Ano passado teve eleição presidencial, teve a questão da greve dos caminhoneiros. Então foram várias notícias que foram segurando os investimentos, né? E a expectativa era que quando o Brasil saísse da recessão houvesse um boom de crescimento. Vamos ver se agora, com a aprovação da reforma da Previdência, se começa os empresários a investir mais, confiar mais no mercado e voltar a investir e assim promover o crescimento do país. Então ele coloca que houve uma fraca recuperação dessa que foi a pior recessão da história do Brasil, que foi interrompida aí em 2016, né? E que tem alguns lados positivos econômicos, que a inflação está baixa no momento, uma taxa de juros reduzida e uma moeda que está bem alinhada no mercado. Mas que o crescimento de emprego está modesto aí após o fim da recessão. Vamos ver. Então ele salienta que teve essa queda de 8,2% do PIB na recessão de 2014 a 2016 e teve uma queda no mercado interno de 11,2%. Nesse segundo slide aqui, ele mostra aqui que a recessão foi aquém do esperado, né? Então, aqui a recessão as recessões mais longas, como que se mostrou-se depois do fim da recessão, que havia um crescimento maior. Recessões curtas também tinham um crescimento após o fim da recessão. E essa última recessão de 2014, 2016, foi um crescimento, uma recuperação muito mais lenta do que as recessões anteriores. E ele salienta nesse slide em relação à dívida pública, em relação ao percentual do PIB. Então, aqui ele colocou duas definições diferentes, mas importante é saber que em ambas, independente da definição, o endividamento é crescente desde 2014. Então a gente está aí em 5 anos com o endividamento da dívida pública crescente.
e que os gastos, as 20 anos de despesas, as despesas federais também estão em expansão. E isso que tem, isso, o resultado disso é que acaba sobrando pouco dinheiro para investimentos. Grande parte da despesa federal já está comprometida aí com alguns serviços já, né? Aqui é um dado interessante que ele coloca, a situação aqui em relação ao PIB e aqui o percentual de idosos. Então, mostrando que o país está é uma característica muito diferente dos outros países. Então, a gente tem os países antigos, que têm um PIB alto, e são os países da Alemanha, os países da Europa, que conseguem ter um percentual grande de idosos e com um PIB maior. Tem os países mais jovens, com percentual menor de idosos e com um PIB, um gasto do percentual do PIB menor. Mas o Brasil, apesar de ser um país que tem um percentual semelhante aqui de idosos, ele tem um gasto percentual do PIB semelhante a países com uma população mais idosa, mostrando que o Brasil possui um gasto previdenciário bastante elevado. E isso é um país jovem com gasto elevado. Isso demonstra a real necessidade que a gente tem ainda da aprovação aí da reforma da Previdência. E por isso que a aprovação iminente aí dos próximos meses é uma coisa bastante esperada e necessária. Bom, essa foi a primeira palestra aí, então, que eu quis comentar, do Alexandre Schwartzman, que deu essa perspectiva em relação às perspectivas da economia do Brasil. Depois a gente teve uma palestra que ele foi uma mesa redonda, um bate-papo entre vários gestores de grandes fundos aqui do mercado brasileiro. Então, e discutindo oportunidades de investimento no atual momento do Brasil. Então, esse aqui é o Márcio Appel, da Adam Capital, e o que ele falou basicamente é que uma parte do retorno aí da bolsa já está precificada aí com a aprovação da reforma da Previdência, mas ele vê ainda que tem um potencial de valorização para a bolsa. Vamos ver. Então, ele coloca que em relação ao mercado em si, está tendo uma característica do mundo inteiro, das empresas, que a tecnologia tem trazido novos competidores no mercado e que isso tem impactado grandes empresas, né? E esmagando a margem de lucro das empresas. Isso pode impactar aí o preço-lucro, que é uma variável que a gente analisa na análise fundamentalista das empresas, e, e que muitas empresas grandes estabelecidas, se não ficarem de olho, podem acabar sendo engolidas pelo mercado aí. Então ele dá exemplo aí de empresas, né, que acabaram entrando em mercados e criando uma disrupção. Então, ele citou a, o cenário dos taxistas, onde veio o Uber e criou toda aquela revolução. Teve até alguns eventos aí, né, de violência de taxista contra motoristas do Uber. Então, porque criou um certo atrito aí de um mercado que estava bem acomodado, estabelecido, e chegou um novo player do mercado que criou toda essa inovação tecnológica e veio achatar os preços, né, dos serviços. Então, ele cita também o caso do mercado financeiro, dos bancos, que está entrando aí as novas corretoras digitais,
as plataformas digitais como a XP, e que também tem levado aí a um achatamento aí das taxas, e que para o consumidor final isso é bom, essa competitividade, e que para as empresas elas têm que se adaptar a esse novo cenário aí de competição. Ele comentou aí sobre alocação de fundos, então assim, quanto que o gestor deixa em cada tipo de investimento, né? Quando a gente faz, isso também é um termo que a gente usa aí quando a gente faz a nossa carteira própria, a alocação dos recursos da nossa própria carteira. Então você deixa uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável, pode deixar uma parte em dólar, em ouro. Então, são termos que as pessoas vão usando e que eu vou tentar aqui nos nossos vídeos tentar simplificar, e para quem não está muito acostumado com o mercado financeiro, esses termos, eu vou tentar simplificar e deixar a coisa mais simples para vocês. Então, quando ele fala aí dos fundos da Adam Capital, ele fala que 75% dos retornos do fundo Adam vem de investimentos de fora do Brasil. Então, ele tem uma exposição grande aí a mercados externos. E ele salienta que os fundos eles tentam capturar, analisar cenários macroeconômicos de mercados globais e ver o que isso vai impactar a médio e longo prazo. E ele procura se posicionar, criar a sua estratégia de alocação de recursos de acordo com essas mudanças que devem acontecer ao longo aí do tempo. Então ele procura focar em teses estruturais, em mudanças que vão demorar um tempo para acontecer e que acabam conseguindo se posicionar antes, enquanto isso não está muito bem percebido pelo mercado, e acabam conseguindo um lucro maior, né? Então, uma coisa interessante aí do mercado é que ele sempre tenta antecipar a um evento, né? Então, por exemplo, quando ele fala que já está grande parte aí da aprovação da reforma já está precificada, a bolsa teve uma elevação bastante vigorosa aí nos últimos meses. Quando ela for realmente aprovada aí pela Câmara, pelo Senado, tiver definitiva, não vai ter um grande boom da bolsa, porque essa aprovação já está sendo precificada, ela já está sendo incorporada no preço da bolsa. E o mercado muitas vezes faz isso, ele tenta antecipar e já vai, por exemplo, se tem uma perspectiva de uma empresa que vai ter um lucro, as pessoas, os gestores, elas já vão se posicionando nessa ação, a ação já vai subindo, e às vezes quando sai a notícia, ela não sobe muito. Então, a gente tem que ter essa ideia, que o mercado tenta antecipar. E se você consegue pensar numa estratégia que vai, você começa a analisar os dados do mercado global e consegue ver uma tendência, e aquela tendência daqui a 6 meses, um ano se concretizar, você consegue se posicionar a um preço muito mais baixo e com isso ter uma rentabilidade maior. Então, é um aspecto bastante interessante aí que ele comentou, que a gente tem que tentar focar no longo prazo, né? E é isso que a gestão dele, dos fundos que ele administra, procura focar no longo prazo. Depois, a gente teve também o Rogério Xavier, da SPX Capital, que é um outro gestor aí bastante conhecido do mercado. E ele colocar algumas coisinhas que ele comentou. Então, ele falou que a Europa está em uma situação bastante complicada, que a Alemanha está às portas aí de uma recessão. Tem a questão bastante complicada aí na Inglaterra também em relação ao Brexit, né? E que essa indefinição ainda vai provocar bastante volatilidade em praticamente todos os ativos ali do país. E que então o cenário europeu é um cenário bastante complicado aí para frente, né? Para o futuro próximo. E
que mais que ele comentou? Ele comentou que hoje em dia ele lê muito, e aí foi uma característica de vários deles que falaram que eles buscam muita informação, mas que tem muita informação que não chega a ser aproveitada, né? Então, essa é uma característica bastante importante nos dias de hoje, que a gente precisa filtrar as informações, né? Informações tem aos montes e a gente não tem tempo suficiente para abordar, cercar todas as informações. E muitas coisas do que eles leem, tudo ele acaba pegando muitas poucas coisas. Então, o grande desafio é você filtrar que tipo de informações você está consumindo e que vai realmente servir para alguma decisão estratégica, né? Ele comenta em relação a vários países onde tem juros negativos, então que a gente viu uma queda da taxa de juros nos últimos anos aqui no Brasil, mas essa taxa aí em torno aí de 6% ao ano, comparando com outros países, é uma taxa bastante alta ainda. Então tem países que têm juros negativos. Se você deixar dinheiro investido, ela vai perder valor ao longo do tempo, né? E isso está acontecendo em vários países. Hum, deixa eu ver o que mais. Ele fala em relação ao cenário brasileiro, que também tem uma visão positiva para o mercado, mas para ficar de olho aí no cenário externo, pois pode impactar o mercado interno. Então, assim, a gente atualmente hoje tem alguns panoramas aí de mercado externo que podem atrapalhar a recuperação do mercado brasileiro. Então, a questão que eles falam é em relação a essa guerra comercial, Estados Unidos, China, e a questão da recessão global também. Seguindo, a gente nessa mesma palestra teve o André Jakurski, que é da JGP, e deixa eu ver o que ele comentou aqui. Então ele comentou aquilo que eu já falei em outros vídeos, que o brasileiro estava muito acostumado a investir apenas em renda fixa, com um cenário de juros elevados, na casa aí de 2 dígitos, era muito simples você deixar o dinheiro ali investido, sem preocupação, com baixo risco e uma alta rentabilidade. E que as oportunidades atuais são mais difíceis você conseguir, e ele cita alguns tipos de investimentos, então, debêntures incentivadas, crédito privado, títulos públicos, ele ainda vê ainda a chance de ganho aí em títulos públicos, com 3,5% de ganho real, que no longo prazo ele falou que não é ruim, considerando aí os juros compostos, e você vendo no meu vídeo aí de juros compostos, você vai entender muito bem o que ele quer dizer. E ele vê um cenário aí, oportunidades também em bolsa. Deixa eu ver. Bom, segundo os cálculos dele, aí ele achou que um preço justo da bolsa seria em torno de 115 mil pontos e que os estrangeiros ainda não estão aportando dinheiro na bolsa, e isso pode ser uma notícia boa, porque pode fazer a bolsa subir mais. Mas, por outro lado, tem a contramão o desinvestimento do governo, né, desestatização, então ele vai vender muitos papéis e isso também pode impactar a bolsa, aí no caso para baixo. E também levantou essa questão, a mesma questão que o. Deixa eu ver aqui. A mesma questão que o Rogério Xavier falou em relação à informação. Que ele também lê muito conteúdo, muita informação, e que o lado bom da tecnologia foi o acesso à informação, que está muito acessível para todo mundo, e que tem muito lixo por aí, e que é muito difícil você achar uma informação que vai ter alguma mudança estratégica, que você vai poder aproveitar, e que
às vezes você precisa agir rápido, porque isso, em pouco tempo, acaba se tornando obsoleto e acaba não sendo mais útil. Então, essa questão que a gente vive num mundo de informação e que a informação está mais acessível, mas existe muito ruído, muito lixo, né? Então, tem um lado bom e um lado ruim dessa massificação aí da informação. Então, ele comenta também em relação à expansão americana, que os Estados Unidos aí vem também, a bolsa semana passada aí novamente bateu o recorde histórico e que ela já vem numa ascensão aí longa ela passou atualmente a maior expansão americana, que era de 120 meses de expansão, e agora, nesse momento, passou 121 meses de expansão. Então, ela já se tornou a maior expansão americana de toda a história. Salienta também em relação ao medo da recessão global, então é uma pulga atrás da orelha aí dos grandes gestores em relação a essa recessão. Aí ele comenta que uma certa discrepância, incongruência do cenário americano, que existe um índice que avalia médias e pequenas empresas lá dos Estados Unidos e que ela já está crescendo 36%, apesar das empresas. Não, desculpa. Que ela venha numa ascensão contínua desse índice e que 36% das empresas que compõem o índice não estão dando lucro. Então, assim, para mostrar, isso é uma grande distorção, né? Então, assim, é normal você ver uma empresa que está crescendo o lucro, diminuindo o endividamento, uma boa administração, você vai ver o preço dela subir. Isso é normal, é esperado. Aí quando você vê a ação caindo de uma empresa boa, que está com boa administração e bons resultados, é o momento de comprar. Agora, um índice que está subindo e uma boa parte das empresas não está apresentando lucro, está com uns números bastante ruins, tem alguma coisa errada aí, né? Então, assim, isso é um sinal de que as pessoas vão no embalo, né? A bolsa está subindo lá nos Estados Unidos, então as pessoas estão comprando, vai fazendo a bolsa subir mais e sem analisar realmente se é para subir tanto assim, né? Então essa é uma característica também dos mercados de que as, a, tanto na elevação como na queda, o mercado chega um momento que acaba exagerando muito. E aí, quando esse exagero é percebido, aí acaba ocorrendo uma inversão do mercado, né? Então, por exemplo, uma empresa aí, a, a Bolsa Americana está super em ascensão, todas as pessoas vão comprando, 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 de repente vê que subiu demais, aí começa a vender, vender, vender e ela acaba caindo, né? Então, e essas são oportunidades, quando você percebe que está tendo um exagero, ou na compra, subindo exageradamente, é o momento de vender. Quando você percebe que está tendo uma queda exagerada, aí é o momento de comprar. Então são esses momentos de discrepância, de assimetria, que é um termo que é bastante usado também no mercado, que é o momento de você agir, né? Bom, seguindo, uma outra palestra, foi uma palestra com o Luiz Stumberg, que também é um dos maiores gestores do país, da Verde Asset Management, e foi um bate-papo com o Luiz Stumberg. E ele falou que teve um grande desafio em 2008, que o fundo verde caiu 6,4%, e o CDI rendeu naquele ano 12,37%, então ele pontuou que esse foi um ano bastante difícil. Que teve uma retirada de recursos, né? E deixa eu ver aqui.
Então, que os bancos, 5 bancos maiores, bancos do Brasil, são concentrados 90% dos depósitos, 90% dos créditos, e que isso ainda provoca a questão de um crédito com custo muito alto, né? Então ele salienta aí que por isso aí que os juros bancários ainda estão altos, né? Ele acha que, no ponto de vista de cenário macroeconômico, ele acha que a Índia é um país que vai entrar em um ciclo bom aqui na próxima década. Ele vê um PIB global mais baixo e também com as tecnologias, aí a questão da competitividade, isso leva a uma tendência deflacionária. E também salientou a questão aí dos juros zero ou negativos, né, em alguns países da Europa e no Japão, como eu tinha comentado anteriormente. E que os Estados Unidos devem caminhar também para esse juro zero ou negativo, mas que vai demorar um pouco ainda. Tem uma questão que os gestores debatem, uns acham que a recessão vai chegar mais rápido, outros que acham que a recessão vai demorar um pouco mais. A opinião dele é que não deve ter recessão americana no próximo ano. Em relação à reforma da Previdência, ele falou que a reforma está chegando atrasada aqui no Brasil, com 20 anos de atraso em relação ao resto do mundo, então, mais uma vez, alentando a urgência dessa reforma da Previdência e justificando o porquê desse otimismo do mercado com a aprovação da reforma da Previdência. Previsão da Selic para ele é cair para em torno de 5%, com a melhora da economia, então tem ainda espaço para uma queda maior da taxa Selic. Em relação a déficit do governo, ele acha que alguns pontos de atuação que o governo precisa tomar é nas áreas de educação, saúde e infraestrutura. Então, são áreas que podem ter um incremento de investimento para os próximos anos. Ele começou um dado interessante em relação à poupança das famílias, que em 2012, 2013, quando a economia ia bem, você tinha uma poupança das famílias de 6,5%. E atualmente, essa poupança está em 11,5%. Então, as pessoas não estão ainda gastando, né? O desemprego está alto, as pessoas têm medo de acabar perdendo emprego, o custo do crédito ainda está alto. Então, a gente está ainda numa fase que as pessoas ainda não estão colocando dinheiro no mercado, né? Então, ele vê uma perspectiva a partir do momento que o desemprego for caindo, e as pessoas forem tendo mais confiança na perspectiva econômica, ele vê um provável aumento aí do gasto das famílias e, e tem um potencial aí grande para as empresas aí de varejos, por exemplo. Então ele fala aí que investimento em máquinas e equipamentos já começaram a subir aí após o fim da recessão, então isso é um dado positivo de que realmente a gente pode ter uma perspectiva aí de melhora do cenário econômico para os próximos meses. Salienta também em relação àquela mesma questão do risco, e que muitos falam em relação, antigamente as pessoas eram muito mal acostumadas em relação aos investimentos e que o investidor vai ter que tomar mais risco para otimizar a rentabilidade das suas carteiras de investimento. Em relação à bolsa, ele comenta que deve subir a bolsa. O dólar, ele acredita um preço justo em 3,40. Então tem uma tendência ao enfraquecimento do dólar em relação a outras moedas. Então ela já caiu um pouquinho, aí ela pode cair mais aí para os próximos meses.
E ele fala o posicionamento do fundo verde, né, que é o fundo que ele administra. Então, esse é um termo bastante também usado no mercado financeiro, em relação à posição. Né? Você está posicionado, indica que você está comprado. Né? Ou você está líquido, indica que você está fora do mercado, com dinheiro ou numa renda fixa, alguma coisa assim, esperando oportunidades para se posicionar. Né? Então, quando a pessoa fala que está posicionada, indica onde que ela está com o dinheiro investido, onde que está com o dinheiro alocado. Né? E ele fala que as posições atuais é em NTNBs, bolsa e no índice de uma forma geral e empresas isoladas, pontuais. Em equity americanas e globais ele está zerado, até um pouco vendido o que ele fala, como apostando que talvez vai começar a cair, pela questão aí da guerra comercial Estados Unidos-China, pela questão da recessão. Então essa preocupação aí com o cenário externo também a gente vê que é uma constante aí dos gestores. Ok? Bom, e basicamente é isso. Ah, e teve mais uma palestra interessante. Deixa eu. Teve uma palestra interessante, que é a palestra de abertura, e do Gabriel Leal que deu. E ele falou de um panorama geral, assim, dos investimentos, falou do Plano Real, que aconteceu em 94, então que vai completar aí 25 anos, né, de Plano Real, e que teve efeitos muito positivos, né, com controle da inflação, estabilização da economia, aumento da renda dos brasileiros, e, e que teve essa questão daí da alta de juros, e que o investidor ficou mal acomodado, com alta rentabilidade, em investimentos de baixo risco, e que esse cenário está mudando. Então, é uma constante esse mesmo discurso, e é o discurso que eu também falo, e por isso que eu defendo que as pessoas têm que começar a pensar no risco de uma forma mais natural nos investimentos, não é também colocar todo o seu dinheiro em investimentos arriscados. O que eu quero dizer é tentar ir devagarzinho se posicionando em diversos tipos de investimentos, alguns com mais riscos, outros com menos riscos, e tentar se expor um pouquinho mais a risco. Uma coisa interessante que ele fala, então, que, por exemplo, naquela época que você tinha juros altos, no, nos primeiros 20 anos aí do Plano Real, após o Plano Real, né, você tinha uma taxa de juros real de ganho com os investimentos aí na casa dos 7%. E esse ganho de juros reais fazia com que você dobrasse o seu patrimônio em 11 anos. Então, em 11 anos, com essa taxa de juros, então assim, investindo em investimentos com baixo risco, você conseguia dobrar o seu patrimônio em 11 anos. Atualmente, os juros reais aí está na casa aí de 2%. Então, essa queda aí de 7 para 2% de ganho de juros reais, essa diferença faz com que você demore 35 anos para dobrar o seu capital. Então, a gente teve uma queda de 7 para 5 de juros reais e a gente aumentou de 11 para 35 anos o intervalo de tempo que demorava para dobrar o patrimônio. Então, mostrando que o impacto é bastante grande dessa queda da rentabilidade aí dos investimentos de uma forma geral. E por isso que você precisa se expor a investimentos de um pouco mais de risco. Né? Para quem não assistiu o meu penúltimo vídeo, eu comentei sobre risco.
de uma forma geral, né? O que que é risco? Se a gente pode levar uma vida sem riscos, né? E os riscos nos investimentos. Então, é uma palestra bastante interessante e que faz a gente refletir sobre riscos, né? E a minha ideia de que de todos os gestores é que a gente vai precisar agora tomar mais risco nos investimentos para garantir um patrimônio, um crescimento patrimonial maior aí agora nesse novo cenário que a gente está vivendo atualmente, né? Então, bom, esse é o meu recado para hoje. Para quem quiser, essas palestras estão disponibilizadas aí no site da XP, no canal da XP no YouTube. Mais uma vez, vou fazer um disclaimer aqui que eu não tenho nenhum relacionamento aí, nenhum vínculo com a corretora. E mas essas palestras estão disponibilizadas lá e foi um evento bastante informativo e bastante proveitoso, com informações valiosas para quem quer cuidar melhor do seu dinheiro, né? Eu sei que às vezes os termos que eles usam é um pouco complicado para quem não está muito acostumado, e por isso que eu resolvi fazer esses dois vídeos comentando as palestras e tentando pegar alguns pontos gerais de cada palestrante aí e passar para vocês, ok? Bom, espero que tenha sido de bom proveito aí esse período aí que eu falei para vocês. Dê um like no vídeo, compartilhe aí com as pessoas que possam se interessar por esse conteúdo, assine o canal, me acompanhe aí nas redes sociais e em breve aí tem mais um vídeo aí para discutir sobre finanças e investimentos, sucesso financeiro, ok? Até lá, até a próxima, tchau!